Sabe por que tem tantos canais que falam de Flamengo? É simples. Céu azul, pássaros voando. De repente você piscou o olho, nuvem negra, vendaval, raios e trovoadas e começa a tragédia. Assim foi. Gonçalo Plata é o tema do dia. Seleção equatoriana e Flamengo. Galera. Alan, fala sobre seu momento e sobre perspectiva dentro e com o Flamengo. Também teve hoje coletiva de Luiz Araújo. Teve coisas ali que ele falou que, sinceramente, eu gostei. E Mengão, última rodada antes da parada do Mundial no domingo, Flamengo e Fortaleza. Existem boas projeções para, nessa parada, o Mengão terminar na liderança da competição. Eita! Assim é. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Luiz Araújo concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã antes de iniciar os treinos visando o jogo pelo Campeonato Brasileiro. E lá ele falou sobre alguns temas. O mais relevante foi que ele está feliz com o seu momento dentro do Flamengo. Aliás, um jogador que tem aparecido com muita importância dentro do time nos últimos jogos, não é verdade? Verdade. Falou também da contusão que ele sofreu, disse da dificuldade de retomar a condição física que ele vinha vivendo naquele momento antes da contusão, que trabalha muito e tenta recuperar aquele momento, principalmente fisicamente, que ele estava passando, estava vivendo. Ele foi questionado, galera, sobre o Flamengo, o baixo volume de jogo e o último resultado, que é o que está pegando, acho que na cabeça de todo rubro-negro, não é verdade? Primeiro, ele falou sobre os compromissos, a agenda que o time tem, que é sempre muito cheia. Ele falou que isso não é desculpa. Quando você tem agenda cheia, significa que você está disputando várias competições, como é, sim, o caso do Flamengo em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Aliás, para ele, nunca deve-se usar esse tipo de desculpa para um resultado ruim dentro de campo. Estava faltando alguém falar sobre isso dentro do Flamengo. A gente está vendo muita desculpa ultimamente, principalmente a palavra desgaste sendo apontada tanto pelo Felipe Luiz quanto por jogadores. Aí chega um e fala totalmente o contrário. Complicado, não é? Muito complicado. Então, aí ele foi perguntado sobre o gol que Léo Pereira fez na última partida, se era jogada ensaiada. Ele disse o seguinte, que depois da chegada de Rodrigo Caio, vamos falar a coisa clara aqui, Rodrigo Caio chegou ainda não tem um mês, tá, galera? As coisas começaram a ser trabalhadas de maneira diferente, tanto no posicionamento defensivo quanto nos cruzamentos de bola. No entendimento dele, Rodrigo Caio é um especialista. Bom, a gente já conhece essa qualidade do Rodrigo quando vestia a camisa do Flamengo, fato. Aquela jogada em específico, ele disse que rolou da seguinte forma. O Léo Pereira perguntou para ele, aonde você vai colocar a bola? E ele indicou a posição. Se os amigos reverem o gol, vão ver que os jogadores do Flamengo estavam todos 2 passos adiante do Léo. E o Léo antes da entrada da grande área. Quando a bola é alçada pelo Luiz, ele sai correndo e ganha a liderança de todo mundo, que é a hora que ele bate de primeira e faz o primeiro e único gol do Flamengo contra o Deportivo Táchira. Segundo ele, a jogada só foi bem
completada e implementada graças a também a malandragem do Léo Pereira no lance. Que bom, né? Não é? Contudo, galera, ele espera a evolução do nosso time e que consigamos apresentar um bom futebol dentro de campo, que vem faltando, né? Bom, galera, e seguindo com as notícias, às vésperas da pausa para a data FIFA, o Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol travam uma disputa nos bastidores por conta de Gonçalo Plata. Mas o que aconteceu? Bora lá, galera! Nessa sexta-feira, a seleção do Equador divulgou a lista dos convocados para essa data FIFA e o nome de Plata estava presente nessa lista. Aí, ao ser informado da convocação do jogador, o Flamengo emitiu uma nota oficial meio que acusando a Federação do Equador de interferir de maneira irresponsável na recuperação do jogador. Mas como assim, Ju? Bom, segundo a nota do Flamengo, a Federação Equatoriana de Futebol enviou um médico e um fisioterapeuta à Casa de Plata para realizar procedimentos no local da contusão sem avisar ao clube. Na nota, o Flamengo ainda diz que esclareceu previamente que o jogador não tem condições de atuar pela seleção. Um trecho da nota diz o seguinte, galera. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Bom, galera, vamos lá porque esse assunto aí virou um burburinho em tudo que foi lugar. Eu penso da seguinte forma: a Federação Equatoriana errou e errou muito. Mas o Plata poderia sim ter avisado ao Flamengo o que ia acontecer antes do procedimento ser feito. Se é eficiente ou não, galera, pouco importa nesse momento. Ele é jogador do Flamengo e deveria sim ter avisado ao clube o que ia acontecer. Ou então, mais correto ainda seria o quê? A Federação do Equador avisar ao Flamengo ou comunicar ao Flamengo o que eles pretendiam fazer com o jogador. Ele está em tratamento. Aí me vem um outro médico de fora para dar um outro medicamento, um outro tratamento ao jogador. E depois, se isso der um problema, quem será o responsável? Complicada essa situação, galera. Desde o jogo do Flamengo contra a LDU no Equador, a gente está vendo uma movimentação esquisita da seleção equatoriana. Outro dia mesmo o BKSEC falou que contava com o jogador nesses jogos eliminatórios, e só para constar, uma das partidas é contra Brasil. O próprio Brasil. Então fica ainda mais estranho tudo isso. A gente viu o que aconteceu com o Pedro quando foi para a seleção após sair de contusão, ter jogado uma partida para o Flamengo. E o prejuízo que o Flamengo teve com isso. O aproveitamento de Gonçalo Plata nos últimos jogos do Flamengo foi limitado devido à contusão. Ou seja, ele não jogou nenhuma partida depois que voltou do Equador. Fez uma, daí em diante não apareceu mais, o que ainda deixa a gente mais preocupado. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer com essa história, né, galera? Seguindo com as notícias, o último time classificado para a fase de mata-mata da Libertadores foi o Fortaleza, devido a uma combinação de resultados, até porque ontem, já no finalzinho do jogo, eles conseguiram tomar um gol do Racing na Argentina, e naquele instante, se não fosse o jogo que estava rolando simultaneamente do grupo ter dado certinho o resultado, eles estariam fora. Mas tá lá, tá na fase seguinte também. É o nosso adversário num jogo muito importante que vai acontecer no Maracanã às 18h30 no domingo. Galera, para o Mengão terminar na liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada do Mundial, é necessário o seguinte resultado:
o Flamengo fazer mais uma vez a lição de casa, vencer o Fortaleza no Maracanã e contar com um resultado ou favorável do Cruzeiro ou empate em Belo Horizonte, haja visto que se o Palmeiras vencer, continua com a diferença de 1 ponto, caso o Flamengo, claro, vença o seu jogo. Portanto, a gente tem que torcer pelo nosso Mengão e um tropecinho bobo do nosso rival Palmeiras na rodada seguinte, não? Vamos torcer por isso, Tamo né? junto? Tamo junto. É isso aí. Bom, e quem falou também sobre essa partida, galera, foi o Alan. Em entrevista à Flamengo TV, o jogador mirou aí a liderança do Campeonato Brasileiro e também abriu o jogo sobre as reais condições físicas dele nesse momento. Ele disse o seguinte: é uma classificação muito importante. Agora vem mais um jogo importante, que é essa classificação da confiança. A gente sabe da importância do jogo de domingo e vamos estar preparados para vencer, porque a liderança é o nosso objetivo. Claro que eu não estou no meu 100% fisicamente por conta da lesão que eu tive, mas estou me sentindo bem. Agora é recuperar o mais rápido possível. Bom, eu falo por mim, o Alan me impressionou muito na última partida tentando ali chutes de fora da área. Ele não teve êxito, né? Mas pelo menos ele tentou fazer alguma coisa. Torço muito para que ele fique 100% logo e que possa ajudar cada vez mais o Flamengo. Foi o jogador que mais chutou do Flamengo a gol. Verdade. Incrível, não? Pena que não faz gol, mas ele chutou. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde de sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.